Até nesse tempo de reflexão, depois eu vou mencionar um pouco mais, né, de uma senhora que aqui ela atendeu, né, na acupuntura, lembrando do que a Thaís comentou, né, de membros, né, e de uma dependência. Foi bem interessante. Era uma senhora, né, 70 e poucos anos, que não conseguia assim, levantar o ombro, aquela dor no ombro, né, e foi usado lá o calcanhar para poder então tratar o ombro. Não, é interessante, né? Até mesmo na nossa questão física, existe uma codependência, né? E essa teoria de que os opostos, lados opostos, membros, né, tão distantes, estão intimamente, né, conectados e ligados, um dependendo do outro, e quando um sofre, na verdade também o outro acaba sofrendo. Diante, então, do capítulo 25, né, em continuidade à nossa série de Atos, estamos no capítulo 25. Certamente você deve estar envolvido em algum tipo de projeto, em algum tipo de jornada. E como que é a sua reação ao longo, né, de planos? Como que é a sua reação ao longo de um projeto, ao longo de trabalhos? Como que você acaba seguindo diante, então, de alguns problemas? Ou, onde é o foco, como que é a sua persistência diante, então, de algumas coisas. Ou até mesmo, dentro de um grupo, dentro da família, você é conhecida como aquela que persiste sempre de alguma forma. Como assim? Você é aquele que insiste que todo dia tem que ter arroz e feijão em casa. Você é aquele que insiste que Natal tem que ter árvore de Natal, senão não é Natal. Você é aquele que insiste que dormir tem que ser com luzes apagadas, não pode ter nenhuma luzinha. Você é conhecido com algo que você insiste e persiste, porque aquilo que você acaba enfatizando e pagando tempo, energia, enfatizando, é porque de alguma forma isso que você tem destacado faz sentido no seu coração. Incomoda ou não você, mas faz muito sentido aqui em seu coração. E é exatamente um pouco disso que eu gostaria de pensar, então, capítulo 25, porque nesse capítulo, Paulo ele é conhecido como um tipo de homem. E ele é um homem que é conhecido por insistir, é um cara que insiste que Jesus está vivo. É um cara taxado por muitos aqui, aquele que insiste que aquele Jesus, né, que morreu, na verdade, agora ele está vivo. E o mais interessante, que ele tem essa insistência, essa persistência, daquilo que nós vimos então no capítulo anterior, mesmo após então 2 anos preso, 2 anos de injustiça, 2 anos de luta pela vida, 2 anos sofrendo, ele ainda insiste, persiste dentro de um caminho. Aonde que está isso? Atos 25, capítulo 19, por exemplo. Gostaria de ler com os irmãos. Diz assim: ao contrário, tinha alguns pontos de divergência com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus, já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. O que está acontecendo aqui nesse contexto? Festo, ele está dentro de um diálogo, né, exatamente então nesse versículo, explicando alguns detalhes para a visita que ele estava recebendo a visita do rei Agripa e Berenice. Eles estavam passando alguns dias. E como não foi algo tão rápido, estava passando vários dias então ali com o governador Festo, acabou tocando no assunto, né, tinha bastante tempo, tocou no assunto. Tem um homem aqui que o governador anterior, Félix, deixou, né, e está preso aqui. Começou a contar, então, para o rei Agripa, bem rapidamente, o que estava acontecendo, né, e comentou, olha, tem um pessoal que estava acusando esse homem que está preso. Eu acabei ouvindo, né, os pontos que eram importantes de acusação contra esse homem. Puxa vida, mas eu acabei só encontrando algumas questões de divergência da questão de religião entre eles. Não alguma coisa que pudesse valer a sua vida. E esse homem, ele é aquele que, então, insiste que esse Jesus, ele está vivo. E pensando, então, nessa persistência de Paulo. Para você,
a sua desistência ou momentos que você teve de desistência na sua vida. Você teve muitos momentos de desistência? Abandonou um curso, ou abandonou algum projeto, fingiu que estava doente e não foi para algum lugar. Essa desistência, ela é planejada? Foi planejada por você? Ela aconteceu de forma inesperada, né? Aconteceu assim de repente? A sua desistência, ou as desistências que você teve, ela foi percebida, ela foi pensada, ela foi de alguma forma estruturada, ela de alguma maneira penetrou ali no seu coração, ou até mais, você está meio triste, meio desanimado com algumas coisas? Triste, desanimado com algumas pessoas? Triste, desanimado com um certo ambiente? E por que eu digo isso? Teve momentos na empresa, e por curiosidade, eu estou na mesma empresa desde o meu período de estágio, então eu estou há 25 anos no mesmo lugar trabalhando, só tenho carteira assinada nessa empresa, e várias vezes eu pensei em desistir. Várias vezes não sei se você já teve isso, deixa eu atualizar meu currículo porque eu não aguento mais isso daqui. Preciso ir embora daqui. Mas é engraçado que o meu exemplo, né, ele acabou sendo momentos de repensar, de desistir, principalmente porque eu estava no momento eu estava sentindo assim muito injustiçado. Essa é a verdade. Será que você, por pensamentos similares, pensamentos de que o que você está envolvido, pessoas que estão ao seu lado, puxa vida, não está valendo a pena tudo isso? Pensamentos ou realidades de dor e sofrimento podem podem levar você a um pensamento de desistência, a algumas questões ou situações de críticas acabam, às vezes, ferindo o seu coração. Segura então aí essa pergunta. Por quê? Aí o texto, ele continua dentro desse contexto, só que agora vamos no versículo 11. Né? Aqui Paulo ele vem e comenta um pouco de todo esse contexto. Diz assim, versículo 11, Atos 25, 11. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. É interessante que depois de tanto tempo de críticas, de injustiça, de dor e de sofrimento, Paulo, ele ainda está lutando pela sua vida. Ele está lutando por algo, está num local de sofrimento, mas ele está convicto de que ele precisa permanecer. E ele diz assim, não tem direito essa turma de querer, então, me perseguir, de tirar a minha vida, então eu apelo para César. E é interessante, né? O que às vezes é preciso de convicções para nos afetar, algumas coisas para poder esfriar o nosso coração, esfriar um chamado que Deus tem para nossas vidas. Mas é interessante que muitas pessoas, elas vão se desgastar, vão se sentir fragilizadas e vão ter o impacto das suas vidas, porque vão tomar decisões baseadas, então, em desistência. Volta à pergunta inicial. Você é conhecido onde você está por aquele que insiste em alguma coisa? Ou quem está aqui é conhecido por ser teimoso? Pode levantar a mão. Não, estou brincando. Quem daqui se sente... Não, eu não sou teimoso. Eu sou persistente. Que aí tem outras características. Você é aquele que, estávamos conversando no almoço, ele é conhecido porque é insistente em falar que o Lula é ladrão e que o Bolsonaro é golpista, por exemplo. Você, dentro desse contexto que nós estamos vivendo e estamos vivendo de crise, você acaba sendo conhecido em algum ambiente porque você insiste em algumas coisas, ou, na verdade, o oposto, desculpa, mas você, na verdade, é conhecido por, na verdade, para tal pessoa não tem importância de nada. Você é aquela pessoa que não insiste em absolutamente nada. E até pensando no persistente, no teimoso, né? Porque o persistente, ele tem um foco, tem uma meta,
e ele trabalha para aquilo e vai se ajustando. O teimoso não, o teimoso ele insiste, e mesmo que aquilo vai machucar ele, vai ferir ele ainda segue exatamente naquele caminho. Mas Paulo, ele tem uma essência dentro ali do seu coração, em que depois de tanta injustiça, dor, sofrimento, isolamento, prisão, cadeia, ele é conhecido como aquele que insiste que Cristo está vivo. É aquele que tem aquilo colocado dentro do seu coração e ele tem paz no coração. Paz no coração, porque mesmo em meio ao sofrimento, ele está vivendo a vontade de Deus. Consegue compreender isso? Porque cada um de nós, no primeiro momento, e eu estou me colocando então como exemplo, lá no serviço, quantas oportunidades eu teria me arrependido se tivesse saído? Quantas oportunidades eu estava a ponto de desistir porque eu estava vivendo um momento de dor? E Paulo está colocando aqui, está lutando praticamente sozinho pela sua vida, e ele tem um foco, e um foco único, que é o que a gente estávamos vendo nos capítulos anteriores. Ele queria ser ouvido, porque ele queria ir para Jerusalém, e ele ia dar grande testemunho. E é exatamente isso que acontece. Versículo 22. Porque depois que Festo acaba então conversando com o rei, então tem um homem preso lá, esse cara insiste que Jesus, que morreu, na verdade, ele está vivo. Esse cara não tem motivo assim, para poder condenar a morte, eu não sei o que eu faço com esse cara. E no versículo 22, acontece exatamente aquilo que espiritualmente tinha grande valor e de profunda importância espiritual. Versículo 22 diz: Então Agripa, rei Agripa, disse a Festo: Puxa, eu estou colocando. Interessante. Eu também gostaria de ouvir este homem. Aí ele respondeu: Tá, amanhã você pode ouvir. Mas é interessante imaginar mesmo que dentro de um ambiente de dor, sofrimento, injustiça, em meio a toda uma questão de insegurança. Por que insegurança? Porque estavam planejando a morte dele. E se ele sai dali e ele é conduzido para Jerusalém novamente, para ser então julgado, né, pelos judeus, não sei se vocês lembram, o que estavam planejando contra Paulo? Queriam fazer uma emboscada e matar ele no caminho então da escolta. Era esse o plano desde o começo. Então, dentro de tudo isso, entra o fator também da insegurança, e entra essa questão que devemos então sondar se existe em nossos corações, essa persistência, essa insistência, não uma teimosia, mas o foco dentro do que Deus tem colocado nas nossas vidas, mesmo diante de um ambiente de insegurança. Exatamente por quê? Porque queriam matar. Que, na verdade, é o versículo 3. Pediram a Festo, né, os judeus estavam conversando ali com Festo, o governador, passou um tempo então ali com eles, pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando o quê? Essa emboscada para matar ele então no caminho. Planos maldosos para te ferir. Vão acontecer. Pessoas que estão torcendo para o momento em que você vai simplesmente errar, uma brecha para poder então ferir, e no caso Paulo, um momento oportuno para lhe tirar a vida. E ele permanece, e ele então está convicto daquilo que ele precisa fazer, mesmo diante então mais dessa questão do atentado à sua vida e a questão então da insegurança sobre a sua própria vida. E é interessante, então, voltando à senhora que eu comentei logo no começo, né, é uma série de perguntas que é feita, então, para o candidato, quando vai fazer a acupuntura, e essa senhora, além da dor no ombro, dor no joelho, dor na perna, dor nas costas, dor no pescoço, ela tem várias dores, ela perguntou: mas eu fiquei sabendo que é possível também, né, você tratar, Keila,
com a acupuntura a minha ansiedade. É possível? É possível tratar também com a acupuntura com a sua ansiedade. E então vem algumas perguntas. E pergunta uma coisa, e segunda pergunta. E você tem, assim, algum tipo de incerteza, algumas dúvidas, algum tipo de insegurança? E foi engraçado que aí essa senhora fala, jamais, porque eu confio no meu Redentor. Ok, tranquilo. Mas, deixa eu fazer outra pergunta. Você se sente preocupada com algumas coisas? Nunca, porque eu confio no meu Deus. Então tá bom. Vou fazer outra pergunta. Tem alguma coisa que você fica assim, pensando muitas vezes? Tem. Tem sim. Sabe, eu fico pensando, quando vou fazer exame, eu tenho um exame marcado para o dia seguinte, e eu fico pensando, será que eu vou passar mal no meio do caminho e vou desmaiar no ônibus? Será que eu vou no consultório começar a ser atendido e de cair dura lá e começar a dar vexame? E eu também fico pensando que eu tenho um serviço para fazer, né? Eu faço costura, e às vezes tem vários pedidos, eu fico pensando, será que eu vou conseguir entregar tudo aquilo, né, dentro do tempo? Mas você não tem insegurança nenhuma. Nunca, jamais. É exatamente isso. É aquele momento em que a pessoa está falando uma coisa e está respondendo outra. Ou, na verdade, somos nós, em muitos momentos. Estamos vivendo algumas coisas em nossas vidas, mas não aceitamos aquilo como realidade. Estamos vivendo um momento de insegurança, de incerteza, de dúvidas e de medo, mas não reconhecemos aquilo que a Bíblia diz que é verdade como aplicação em meu coração. E a Bíblia é isso. O que é pecado, à luz da Bíblia, ela é pecado. Não vai deixar de ser pecado porque você não reconhece. Medo na Bíblia, ele é medo. Insegurança, ele é insegurança. Injustiça, ele é injustiça. E todo o tratar de Deus no seu coração, no meu coração, na sua vida, na minha vida, tem em base o reconhecimento, a confissão, o rendimento. Porque só assim Deus vai conseguir, então, trabalhar em nós, e nós poderemos ter ações, atitudes, sim, ao nosso favor, e em favor a todo o plano que Deus tem para as nossas vidas. Paulo, reconhecendo que estava, então, com pessoas querendo tirar a vida, o que ele faz? Ele apela para César. Diante da sua insegurança, de todos os recursos que ele tinha, ele, então, como cidadão romano, ele apela para César. E ele fala, se de fato eu sou culpado, eu não tenho medo da morte, mas eu quero que essas acusações sejam verdadeiras. Elas não são verdadeiras. É tudo isso injustiça. Por isso, eu apelo para César. Por quê? Porque os judeus passaram um tempo, então, com festo, alguns dias, tomam um café, vai num jantar, tomam um chá, né, come uma bolacha, né, joga um baralho, joga um dominó, o pessoal fica meio que amigo, e Festo já estava pendente, né, para agradar os judeus. E ele, literalmente, então, apela para César. E esse apelar, literalmente, dicionário, recorrer, né, à sentença por apelação e interpor um recurso, né, é pedir essa intervenção, invocar esse auxílio de proteção pessoal. E ele, então, porque reconhece aquilo que estava contra a sua vida, ele consegue avançar e ser, então, abençoado e usar os recursos que ele tinha à sua disposição em seu favor. É aquele momento em que a pessoa ela tem várias disposições, a saída A, a saída B, a saída C para um problema na sua vida, mas ela não enxerga qual que é a saída, e tem várias saídas, não enxerga nenhuma delas. E se enxerga, não consegue tomar a decisão. Por quê? Porque existe ainda uma nuvem, talvez, no coração. E nós devemos e precisamos clamar, Senhor, existe insegurança na minha vida? Eu quero confessar ao Senhor, Senhor, estou morrendo de medo. Eu sei que eu preciso confiar no Senhor para esse assunto. Eu sei que eu devo entregar todas as coisas nas suas mãos, mas, sinceramente, eu preciso do Senhor porque eu estou com medo.
E isso, sim, é vida cristã. É dentro dessa vida autêntica, sem esconder, de um relacionamento de pai e filho, então que as coisas realmente vão sendo construídas. E aí, versículo 12, queria pular para o 12. Depois de ter consultado, então, seus conselheiros, de todo esse contexto, Festo declara: você apelou para César? Então, para César você irá. E depois seria o próximo capítulo, que a gente vai conseguir entender exatamente o que acontece. Mas para esse capítulo, pelo que você é conhecido? Você é conhecido como aquele que gosta de comer queijo. Puxa vida, que bela reputação. É porque na família tem uma pessoa que gosta de queijo. Você na família é aquele que é conhecido por falar, tem que ter Coca-Cola na minha mesa. Porque tem a turma também da Coca. E eu gosto de Coca também. É a turma do café. Mas você consegue entender que são famas, são critérios muito simples diante do que realmente Deus ele quer colocar em cada um de nós. Algumas coisas de quando você entra no ambiente, entra na sua família, você está presente e agora, para com a bagunça aqui, porque fulano de tal chegou. Por quê? Porque agora o negócio aqui é sério, acabou a bagunça. Ou quando a gente chega, agora a bagunça começa. Não que a bagunça por bagunça, mas é quando a desordem ela vem. Ou quando você chega, a luz de Cristo chega. Por quê? Porque chega junto com você o Espírito Santo e o ambiente é inundado porque você é conhecido por insistir que as coisas corretas sejam feitas, as coisas verdadeiras sejam ditas, o justo seja realizado, o amor seja exercitado e o perdão seja aplicado. Ou você é aquela pessoa que é reconhecido dentro dos amigos como, pisou no dedinho do Cássio, já era, você não vai mais ter perdão. Você é conhecido como aquele que não perdoa, você é conhecido como aquele que não ama, você é conhecido como aquele que tem um pacote de bolacha e não divide a bolacha com ninguém. Algumas coisas assim, né? Em casa nós tínhamos, que hoje a gente tomou Mup, e eu penso Mup porque quando eu era criança era Mami, não a Mami do Jurandir, mas tinha a Mami, que era o suco de soja. E a gente dividia, mas aí tinha um irmão, né, que está no Japão, a gente dividia, e ele pegava escondido, e pegava o Mami, e pegava o Yakult. E a gente ficava bravo, mas perdoávamos. Ou não? Criança, quando pega alguma coisa da criança, a criança perdoa fácil, gosta, não gosta, briga. Mas, enfim, a gente brigava. Quando criança. E agora, quando adultos? Temos o mesmo comportamento? Talvez nós temos as crianças, né, as nossas crianças, e gostei muito, né? Foi uma outra pregação aqui, né? A consagração do Kenzo semana passada, de poder ver as perguntas, né? Poder ver os pais, a família, o compromisso, porque criança é criança. A criança ela vai fazer algumas coisas que criança. E a gente está aqui para poder orientar a criança. Agora, o duro é quando nós vemos o comportamento de criança em nós, nos adultos. Falta de amor, de compreensão, de perdão, de justiça. Por quê? Porque nós somos conhecidos por outras famas e que não verdadeiramente bíblicas que deveríamos ser conhecidos. Devemos insistir em algumas coisas, insistir que Cristo está vivo, por exemplo, mas em quantas outras coisas que a gente acaba insistindo e que não são tão importantes e não são tão verdadeiras. A gente vai ter o tempo de ceia, e eu não sei se é possível a gente começar a distribuir os elementos, tá? A gente combinou uma coisa, mas queria então conectar
a esse tempo de reflexão, eu acredito que é oportuno. Porque quando nós estamos diante da mesa do Senhor, é necessário nós sondarmos nossos corações. Não é possível nós participarmos dos elementos sem um reconhecimento do pecado em nossas vidas. Precisamos reconhecer. Senhor, eu estou com medo. E esse medo não deve ser algo, é normal. Peça perdão ao Senhor. Eu estou com raiva lá do vizinho, estou com raiva. O meu vizinho, essa noite, eu acordei com uma ligação da empresa, 2 da manhã, e o vizinho, umas 3 casas abaixo, estava com festa, e estava jogando truco, e gritava, era 2 da manhã, ainda estavam na festa, e aí 3 horas da manhã, ainda tinha acho que um pouquinho que eu demorei para dormir, novamente, e pessoas do nosso círculo de amizade, por briga de vizinho, acabou gerando morte. Pessoas próximas a nós. Pessoas assim que a gente ama, que a gente já foi abençoado por essa pessoa, por briga de vizinho, hoje está preso porque foi envolvido em uma questão de morte, com uma espingarda de chumbo, chumbinho, né? Espingarda de chumbo, mas foi dado disparo e por briga de vizinho isso acabou sendo letal. O que é pecado diante da Bíblia é pecado. Não tem como negociar. Mas isso deve ser tratado, então, diante de um ambiente de perdão e de confissão. Tudo pode ser limpo. E nesse exato momento. Porque Cristo morreu por todos os nossos pecados. Não existe pecado que é necessário, então, nós guardarmos, nós adornarmos, nós criarmos ele como sendo meu. É igual dor. A minha dor no joelho. Não é sua. Meu joelho está doendo, mas essa dor não é minha. Ela vai passar em nome de Jesus. Tipo assim, consegue entender? É diferente. Não, esse pecado é meu. Essa dor, ela pertence a mim. Não, tem muitas coisas que não devem pertencer a você. Você simplesmente deve pedir a intervenção divina para todas as coisas. Então, diante desse contexto, eu gostaria de que tivéssemos um tempo de oração. Também os irmãos que estão online nos acompanhando, se estiver com os elementos da ceia, por favor, preparem, porque eu gostaria de ter um tempo, diante dessa reflexão, pelo que nós estamos sendo conhecidos na vizinhança, nos familiares. Nós insistimos em algumas coisas, sim. Você é aquela que insiste em quê? Naquilo que é relacionado ao perdão, ao amor, àquilo que é correto, justo. Insiste que Cristo está vivo ou insiste em coisas supérfluas e mundanas? Ter um tempo de oração. Mas é necessário que você confesse o seu pecado. Para nós participarmos da ceia, é necessário que participemos de forma correta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. É muito sério a sua participação. Imagine tudo aquilo que tem tirado o seu sono. Confesse ao Senhor. Aquilo que tem enchido o seu coração de nervoso, de raiva, confesse ao Senhor. Não pode existir uma lista negra na sua vida de pessoas que você não consegue conversar porque você odeia. Não. Peça perdão ao Senhor, confesse e tome uma decisão de poder perdoar a cada uma dessas pessoas. Coisas que podemos estar fazendo, que se alguém descobre, certamente estaremos nos envergonhando. Isso não pode permanecer em nossas vidas. É necessário abandono, é necessário confissão,
é necessário arrependimento. Senhor, estamos nesse momento diante da Tua palavra de entrega, uma palavra que mostra a dor e o sofrimento de um dos Seus servos, e ele permanece dentro do Teu propósito, dentro do Teu chamado. Não diante ao primeiro momento de dor e sofrimento, ele desiste. E vemos tantas pessoas desistindo de casamento, desistindo de relacionamentos, destruindo famílias, abrindo mão de projetos, de sonhos grandiosos dados pelo Senhor, mas é colocado em segundo plano. Por quê? Porque agora existe dor, existe sofrimento. Nós não queremos ser tão superficiais assim, Senhor. Nós queremos ser conhecidos como aqueles que insistem e persistem na mensagem da cruz de Cristo. Queremos ser conhecidos como aqueles que sofrem, estão dispostos a morrer pela mensagem de Cristo. Mensagem essa que buscamos com todas as nossas energias, com toda a nossa vida, o amor, o andar mais uma milha, o dar a outra face, a perdoar, a ser correto, a buscar a justiça, aplicar o Teu caminho em todas as situações. O som dos nossos corações, e precisamos, Senhor, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Muito obrigado pelo pão e pelo suco aqui em nossas mãos, que representa e que nos lembra o Teu sacrifício, o Teu amor, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pelo corpo de Cristo que foi partido por nós e pelo sangue de Jesus que foi derramado por cada um de nós. Sangue que é suficiente, completamente suficiente para pagar os nossos pecados. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos nos colocar em pé, irmãos, para nós então com gratidão podemos comer e beber juntos como igreja. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos continuar com o culto.